Salve, salve, família Tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a bater a meta de 600 inscritos aqui no canal. Aqui é um canal muito informativo sobre o Tricolor, então se você gosta de informações diárias sobre São Paulo, se inscreve aí para estar me ajudando demais. E bora falar do jogo de ontem entre São Paulo e Internacional, onde o São Paulo saiu com mais uma vitória. São 5 vitórias seguidas, coisa que o São Paulo não consegue há bastante tempo, né? Não estava nem conseguindo uma sequência de 3 vitórias, conseguiu 5 vitórias seguidas, né? 4 pelo Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Ontem a gente conseguiu a vitória em cima do Internacional por 2-1 e foi uma vitória, foi um jogo suado, né? A gente conseguiu ganhar, mas foi difícil, não foi um jogo fácil não, né? O Inter jogando em casa veio com a marcação muito forte em cima da marcação do São Paulo. Inclusive, se eu não me engano, a primeira finalização saiu aos 15 minutos, né? E foi uma finalização do Internacional, onde o Rafael conseguiu fazer uma defesa. O São Paulo não conseguiu chegar tanto assim no ataque, nem o próprio Inter, né? Para vocês verem que a primeira finalização saiu somente aos 15 minutos. Foi um jogo de muita marcação, né? Muita marcação truncada mesmo. E por isso não teve tantas jogadas criativas. Se você for ver, os 3 gols que saiu praticamente foram de bola parada, né? O primeiro gol foi o do São Paulo, onde o Arboleda sobe mais alto do que todos e consegue abrir 1-0 de cabeça, né? Arboleda, zagueiro artilheiro aí. No último jogo contra o Fluminense ele fez um gol. E agora novamente, né? E foi um gol bem bonito, que ele sobe bem alto mesmo e consegue cabecear no cantinho. E o Rocher não conseguiu chegar, né? Depois do gol do Arboleda, não teve mais nenhuma jogada tão interessante assim no primeiro tempo, na minha opinião. E depois fomos para o segundo tempo. No segundo tempo, o jogo também continuou truncado, só que teve um pouquinho mais de aberturas ali para o São Paulo. O São Paulo conseguiu chegar um pouco mais ali no ataque, mas não conseguiu converter algumas finalizações em gol, né? O Inter também chegou bem perigoso, se eu não me engano foi com o Bernabé. Teve um passe também que o Rafael teve que fazer uma defesa cara a cara com o jogador, a bola bate no peito dele e sai. Inclusive eu também não lembro quem foi o jogador, se eu não me engano foi o Benítez, que fez essa finalização pro Rafael defender. Depois disso, não teve mais nenhuma jogada tão interessante, teve o gol do São Paulo, onde foi um escanteio pro São Paulo. O não foi o cruzamento para dentro da área. O Luciano dá um toquinho, né? Meio que de calcanhar ali. Aí a bola sobra dentro da área. Bobadilha sobra com o Ferrarese, que toca pro Bobadilha. Bobadilha recebe e chuta no cantinho do Rocher. Aí a gente abre 2-0. E aí o jogo fica meio chato, né? Foi um jogo sonolento ontem, na minha opinião. Foi um jogo bem morno, bem sonolento mesmo. Não teve tantas jogadas tão interessantes, né? Aí depois teve um pênalti. Pra vocês, foi pênalti ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Porque pra mim, aquilo ali não era pênalti. Não era. Não era pênalti. Do Pablo Maia. O Pablo Maia, ele deu o carrinho dentro da área sim. Mas quando toca no jogador do Internacional, ele tá com as pernas recolhidas. Mas o VAR do Brasil, como é incompetente, o juiz foi lá no VAR e deu pênalti naquele lance, onde o Tabata cobra o pênalti, bola para um lado, Rafael do outro, né? O Rafael, ele é um goleiro bom, mas ele não tem essa característica de ser um goleiro pegador de pênalti, né? A gente foi campeão da Supercopa com uma boa atuação dele nos pênaltis, onde ele defendeu o pênalti do título. Porém, eu não acho o Rafael um goleiro tão bom assim quando a questão é pênalti, né? Normalmente ele sempre vai para um lado, a bola vai para o outro, né? Então eu não acho ele tão bom assim não nos pênaltis. Mas pra mim aquilo ali não foi pênalti, né? Foi um erro de arbitragem, mas ainda bem que a gente ganhou. Se a gente não tivesse marcado o segundo gol e ficasse 1-1, o São Paulo ia ser prejudicado sim nesse jogo, né? Com um erro grotesco de arbitragem novamente no Brasil. Ontem teve 2 erros, teve esse do Internacional e o erro do pênalti pro Palmeiras, que foi um erro também muito estranho, sabe? O jogador do Palmeiras se jogou e o juiz deu pênalti, né? É estranho nessa arbitragem do Brasil, por isso mesmo eu acho que ela deve ser uma arbitragem profissionalizada. Espero que o Samir Chaldi faça isso, né? E melhore a arbitragem do Brasil, né? Tem que melhorar mesmo. Os árbitros têm que ser
Eles têm que ser profissionalizados e trabalhar somente como árbitro, porque tem muitos árbitros do futebol brasileiro que fazem outros trabalhos, né? Eles trabalham normalmente na semana e apitam jogo no final de semana. Então, tem que profissionalizar, tem que ter um salário um pouco mais alto para os árbitros, para eles só trabalharem como árbitros e também não ter tantos erros assim, né? Porque se profissionalizar, não vai ter tantos erros assim. Agora vamos falar sobre o Rodriguinho. Por que o Rodriguinho ele não jogou ontem? Ele foi pra partir para pro Rio Grande do Sul. Quase que eu esqueci o nome do lugar. Ele viajou pro Rio Grande do Sul, né? Só que ele acabou não entrando porque a comissão do São Paulo entendeu que ele tava com essa parte da boca aqui aberta, aberta não, né? Cicatrizando, entre aspas, porque ele tomou ponto recentemente, né? Poderia correr um risco de infecção, ele poderia infeccionar a região. Então, os médicos do São Paulo, junto com a comissão, preferiram não colocar ele nesse jogo contra o Internacional, mas no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, aparentemente, ele já vai estar de volta, né, entre os relacionados pro jogo. Ainda bem que eles estão tomando esse cuidado aí com o Rodriguinho, porque ele tá jogando bem, né? Se um cara desse aí pega uma infecção na boca, fica um tempão sem jogar, pode não, tem que tomar cuidado aí, porque eu acho que o Rodriguinho ele tá na melhor fase dele pelo São Paulo, desde quando ele subiu, né? O Rodriguinho, desde quando subiu, não conseguiu mostrar futebol. E agora ele tá jogando bem. Ele ainda tem oscilações dentro da partida, mas isso aí eu acho que de acordo com o que ele vai jogando, ele vai melhorar, né? E é isso, né? Espero que o Rodriguinho volte e continue jogando bem. Um jogador que pra mim não tá jogando tão bem assim, faz tempo que ele não entra, né? É o Lucas Ferreira. Ontem o Lucas Ferreira ele entrou na partida. A gente tava procurando o Lucas Ferreira, que faz tempo que ele não entra. Ontem ele entrou e foi um lance meio estranho. Teve um lance meio estranho que foi uma bola que ele recebeu. Ele ia sair na cara do goleiro. E ele podia ter tocado pro Tapia. O que ele fez? Ele esperou o zagueiro fechar o ângulo, né? O que ele dava pra ele tocar. E bateu em cima do Rocher. Parece que ele jogou aquele lance, né? Ele fez aquele lance sem vontade. O Lucas Ferreira não tá demonstrando ser aquele garoto que subiu. Ele não tá daquele jeito, sabe? Quando ele subiu, mostrando que queria jogar, mostrando vontade, aparentemente. Mas eu espero que o Lucas Ferreira recupere o futebol dele, porque ele é um jogador muito importante pro tricolor, né? Também. Informação, última informação do vídeo de hoje, informação sobre o Lucas Moura. O Lucas Moura deve estar disponível no banco contra o Vitória no próximo sábado, né? A gente vai jogar contra o Atlético Paranaense. Depois contra o Vitória no sábado, o Lucas deve estar no banco, mas talvez entre somente por 10 minutos, mais ou menos, 20, porque ele vai pegar esse jogo contra o Vitória para ter uma rotatividade para entrar contra o Atlético Nacional, tá? Então, na Liberta, pode ter certeza que o Lucas vai estar em campo sim, viu? Se vocês querem informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!